Bomba! Resort da família do ministro do STF, Dias Toffoli, foi comprado por um executivo ligado ao PCC. Senta aí na cadeira que você vai ver e ouvir o que eu vou te mostrar agora que saiu no Estadão. A imprensa sentiu cheiro de sangue. Eles entenderam que essa é uma pauta que realmente enfraqueceu, desmoralizou, descrédito total no STF. Eles estão usando essa oportunidade na tentativa de devolver à Suprema Corte, ou o monstro que eles criaram, né, para a caixinha. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Executivo investigado por elo com PCC fez negócios com irmãos de Toffoli. É isso mesmo. Silvano Gertzel, executivo da REAG Investimentos, representou um fundo da gestora na compra da metade da participação dos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no Resort Itaiaia, no Paraná. A transação ocorrida em setembro de 2021 envolveu uma fatia avaliada em 6,6 milhões de reais, pertencente a José Eugênio e José Carlos Dias Toffoli. Documentos da Junta Comercial do Paraná comprovam que Gertzel atuou formalmente como representante do Fundo Arlen nas empresas controladoras do resort. A sociedade entre o fundo e a família Toffoli permaneceu ativa até 2025. O executivo é atualmente investigado pela Polícia Federal por suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro para empresários do setor de combustíveis com ligações ao primeiro comando da capital. Entre fevereiro e julho de 2025, tanto os familiares do ministro quanto o fundo de investimentos venderam suas participações ao advogado Paulo Humberto Barbosa, que se tornou o único proprietário do empreendimento. Deltan Dallagnol explica melhor esse caso. Veja o vídeo. Bomba! Resort da família do ministro do STF, Dias Toffoli, foi comprado por um executivo ligado ao PCC. Senta aí na cadeira que você vai ver e ouvir o que eu vou te mostrar agora que saiu no Estadão. Executivo suspeito de elo com o PCC representou um fundo na compra de uma fatia da família de Toffoli em um resort. Gente, isso aqui é explosivo. Dá uma olhadinha em quantos jornalistas estão assinando a matéria juntos. Isso aqui mostra o medo. Medo de retaliação, de vingança do STF. Não é nem do PCC, é do STF que eles estão com medo de vingança. 4 jornalistas assinando juntos a matéria para proteção deles. Tamanha é a bomba dessa matéria. Um executivo da REAG, Silvano Gertzel, guarda esse nome, Silvano Gertzel, ele foi o representante de um fundo da gestora do mercado financeiro na compra de uma parcela da participação dos irmãos do ministro Toffoli no resort Itaiaia, no Paraná. Ele, esse executivo da REAG, Silvano Gertzel, ele é investigado por suposta lavagem de dinheiro para empresários do setor de combustível ligados ao PCC, Primeiro Comando da Capital, crime organizado. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Tem esse executivo da REAG, que é o Silvano Gertzel, ele foi investigado por lavagem de dinheiro que vem do PCC. E aí ele representa um fundo e vai lá e compra uma parte do resort da família Dias Toffoli. Essa é a realidade. Gente, isso aqui é surreal. Isso aqui é sem noção. Procurado, Gertzel não foi localizado. A REAG, o ministro Dias Toffoli, que tinha que prestar contas para a sociedade, os seus irmãos, José Eugênio, José Carlos Dias Toffoli, não se manifestaram. Esse aqui é aquele tipo de silêncio que você ouve de investigados quando você dá a eles o direito de permanecerem calados. Vocês têm noção do tamanho do absurdo que nós acabamos de ler juntos? Quem comprou uma parte da participação da família do Toffoli no Resort Itaiaia foi um fundo representado por um executivo investigado por lavar dinheiro para o PCC. Pensa, reflita sobre isso por um momento. E o Dias Toffoli é simplesmente o ministro relator do caso Master, no qual a mesma financeira, a REAG, é investigada por participação das fraudes bilionárias, tendo sido inclusive liquidada pelo Banco Central nessa semana que passou agora, exatamente da mesma forma como o Banco Master foi liquidado. Vamos ver mais detalhes aqui a respeito desse escândalo de proporções supremas.
Geertzel foi sócio executivo da REAG por 9 anos. Sócio executivo da REAG. Ele renunciou aos cargos de diretor-presidente e financeiro de uma administradora de fundos da REAG no início de janeiro. A sua saída fez parte de uma reestruturação da empresa que foi adquirida pela Planner. Ele era tido como o número 2 de João Carlos Mansur, fundador da REAG, quando a empresa esteve em alta e teve mais de 340 bilhões de reais sob gestão. Ambos foram alvo de investigações da Polícia Federal e deixaram a empresa em meio às apurações. Geertzel é investigado por sua atuação nos fundos para clientes enrolados e esteve envolvido na transação do resort da família do ministro. Gente, o Toffoli está investigando, está tomando medidas cautelares de urgência justamente contra as mesmas pessoas que investiram e que compraram parte do resort da família dele. Isso não é nem conflito de interesses mais. Sei lá o que é. Para quem olha de fora, sem conhecer o caráter do ministro, sem saber se é uma pessoa boa ou ruim, para essa pessoa soa como picaretagem pura. E piora, porque sabe o que o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, aquele que o Toffoli prendeu dias atrás, quando ele tentava fugir para Dubai, sabem o Fabiano Zettel, esse que foi preso? Nós acabamos de descobrir que fundos de investimento dos quais ele era cotista, o Zettel, investiram milhões de reais no resort da família do Dias Toffoli. Olha aqui. Como revelou o Estadão, o pastor Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Vorcaro, dono do Master, é cotista dos fundos de investimentos Leal e Arlen, administrados pela REAG. E eles foram usados para investir 20 milhões de reais. Gente, 20 milhões de reais no resort. O fundo Arlen também se tornou formalmente sócio das empresas dos familiares do ministro que controlavam Taiaiá. E aí o Toffoli vai lá e faz a busca e apreensão do Zettel e quer que o material vá lacrado para o Supremo. E depois quer escolher quem que vai analisar as provas. Um procedimento atípico, anormal. Nesse mesmo caso, que está aí a REAG envolvida, que é o Master, em que o Toffoli, ele colocou tudo sob sigilo, em que ele puxou para o Supremo, sem o devido fundamento. Um caso em que ele dá uma decisão esdrúxula depois da outra, como quando ele quis interferir na atuação do Banco Central fazendo a cariação. Gente, isso aqui é um escândalo. O Toffoli não tem mais vergonha. O fato do Toffoli continuar como relator desse caso, tomando uma decisão mais estranha do que a outra, que ninguém entende, entrando em pé de guerra com a Polícia Federal e com o Banco Central, colocando fogo no país, é mais do que uma prova de que Toffoli não tem vergonha. É um verdadeiro escárnio, é uma zombaria com a nossa cara. Ser declarado suspeito e impedido para julgar deixou de ser o mínimo que era necessário. Não. Agora é o mínimo para Toffoli, agora é o impeachment. Só um impeachment resolve. Senadores, vocês vão continuar de férias? É isso? Vocês vão continuar se fingindo de mortos? Dormindo em berço esplêndido? Não é bravata. Julgar um caso quando o ministro é suspeito ou impedido é causa de impeachment prevista em lei. Impeachment de Dias Toffoli já. A imprensa tem estado muito atrevida ultimamente. Uma imprensa que ajudou a consolidar essa ditadura do judiciário, batendo palmas e celebrando e defendendo todas as ações criminosas tomadas por membros do STF ao longo dos últimos 6 anos, agora dedica todos os dias artigos, extensos artigos, quase que falando que o STF é corrupto. É difícil de entender. Na minha opinião, eles estão vendo ali uma oportunidade de devolver o STF para a caixinha. Na cabeça da imprensa é assim, olha... Vamos criar um monstro, ele destrói quem a gente odeia. Quando essa pessoa ou esse grupo estiver destruído, a gente vai lá e coloca o monstro de volta para a jaula. Só que não funciona bem assim. Recentemente a gente viu que o Alexandre de Moraes colocou no inquérito das fake news 2 órgãos de Estado, a Receita Federal e a COAF. Mas todos os dias a gente vê artigos de opinião, né, no qual o jornalista não coloca o nome dele às vezes, detonando o que está acontecendo no STF. E o grande presente para essa imprensa foi justamente o escândalo do Banco Master. E aí eu trago para vocês a opinião do Estadão de hoje. Só faltou falar que o Dias Toffoli está envolvido no esquema do caso Master. É só o que faltou, porque todo o resto está aqui, ó. Supremo deve respostas ao país. A atuação heterodoxa, para não falar ilegal.
de ministros do STF em torno da liquidação do Banco Master destoa do padrão institucional observado em crises bancárias anteriores e exige uma explicação clara à sociedade. O sistema financeiro nacional, aqui ele vai elogiar o sistema financeiro nacional, falando que o Brasil é maravilhoso, desde a redemocratização, o Brasil não sei o quê, e aí vem a parte principal. É justamente por isso que causa perplexidade o alvoroço em torno da liquidação do Banco Master controlado por Daniel Vorcaro. Por que esse caso em particular provoca tamanha comoção em Brasília? Porque o Supremo, o Tribunal Federal, o Tribunal de Contas e parte do Congresso passaram a atuar de forma tão intensa contra uma decisão técnica do Banco Central. E ademais, previsível à luz das desconfianças que as operações do banco sempre despertam no mercado e nos órgãos de fiscalização. A estranheza não é só desse jornal. Como observou o economista Marcos Lisboa em entrevista recente ao Estadão, o Brasil lidou com o descontrole de bancos privados com absoluto sucesso nos últimos 30 anos, sem que Lisboa jamais tenha testemunhado reação semelhante a uma decisão do Banco Central. Ainda assim, iniciou-se uma campanha de descrédito contra a autoridade monetária que ecoou instituições. Aí, no Supremo, a heterodoxia é particularmente inquietante. O caso foi para a corte sem quem haja investigados com foro por prerrogativa de função, que foi o que o Dias Toffoli sequestrou o caso, né? O que desafia a Constituição, a jurisprudência e o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural. Isso aqui que também o Bolsonaro não teve, né? Some-se a isso o elevado grau de sigilo imposto às investigações pelo ministro relator Dias Toffoli e o vai e vem de suas decisões sobre a custódia de provas. Inicialmente, posta a cargo do próprio STF, e a perícia em equipamentos e documentos relacionados ao caso Master, atividade que, em condições normais, cai à autoridade policial e ao Ministério Público. Mais grave é o ambiente marcado por conflitos de interesses que cerca o caso Master, negócios privados envolvendo parentes de Dias Toffoli e pessoas diretamente ligadas a Vorcaro, bem como a contratação milionária do escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes, não são a priori provas de ilegalidade, mas impõem o afastamento de ambos. Em um Estado de Direito, a aparência de imparcialidade é tão essencial quanto a imparcialidade em si. Engraçado que no julgamento do Bolsonaro eles nunca falaram isso. Claramente parcial, um julgamento onde o Moraes, que é vítima, investigador, também foi o juiz, mas no caso do Banco Master, aí eles demonstram a revolta. O que eu vejo é, a imprensa sentiu cheiro de sangue. Eles entenderam que essa é uma pauta que realmente enfraqueceu, desmoralizou, descrédito total no STF, e eles estão usando essa oportunidade na tentativa de devolver à Suprema Corte, ou o monstro que eles criaram, né, para a caixinha. Por quê? Porque está tendo gente investigada como dois órgãos do Estado, COAF e Receita Federal, porque o Moraes suspeita que eles vazaram as informações, que são as informações dos irmãos do Dias Toffoli, do primo, da esposa do Alexandre de Moraes, os contratos. Que medo é esse? Pô, será que eles têm medo que o COAF possa vir a vazar movimentações bancárias dos escritórios de advocacia dessas pessoas, da esposa do Dias Toffoli, da esposa do Moraes, os irmãos do Dias Toffoli, do primo do Dias Toffoli? Será que é isso que é o medo deles? Bom, a imprensa percebeu que essa é a oportunidade de baixar a crista da Suprema Corte e estão todos os dias soltando matérias. Essa daqui, por exemplo, essa aqui é da Folha de São Paulo, né? De hoje, Toffoli, acordões, centrões e o novo sistema de corrupção institucional do Brasil. Isso aqui é uma matéria longa, eu não vou ler, mas basicamente está falando que o STF meio que faz parte do novo sistema de corrupção. Rapaz, estou achando que esse ano vai ser um ano muito difícil para o STF. O que é bom, isso pode gerar um ambiente onde a direita possa fazer campanha, possa ir para cima, o Bolsonaro possa voltar para a casa dele, as pessoas não sejam censuradas no período eleitoral. Então, nesse momento, eu só estou torcendo para abrir. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro lança vídeo onde demonstra força, preparo, maturidade e pede união contra o Partido das Trevas. É isso mesmo. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro pediu união da direita contra o PT em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado. Assista. Peço que você assista esse vídeo até o final. Ele ficou um pouquinho longo, mas é muito importante. Todos nós que queremos um Brasil melhor, temos que ter muita sabedoria e união para vencer o Partido das Trevas. A gente precisa praticar aquilo que a gente prega. Como é que a gente vai unir o Brasil
se a gente não consegue unir a direita antes. Não caia em pilha errada. O Tarcísio é um aliado fundamental. A Michelle tem um papel importantíssimo. Eu tenho certeza que você que me acompanha aqui também queria ver o meu pai, Jair Messias Bolsonaro, livre e de volta à presidência da República. E eu vou lutar até depois do fim para isso acontecer. Enquanto não é possível, você não gostaria de presenciar um momento em que eu, Tarcísio, Michelle, Ratinho, Zema, Caiado e tantas outras lideranças de direita estivéssemos juntos no mesmo palanque, pela mesma causa, para resgatar o Brasil das garras do atual governo? Calma que isso vai acontecer no tempo certo. Até lá, vamos concentrar os nossos esforços em apontar para o verdadeiro culpado pelo caos que está o nosso país, que é o atual governo. Eu sei que você também sofre com meu pai nessa situação desumana em que ele se encontra. Então imagina a gente da família como é que está sofrendo há anos com tudo isso. Mas vamos ter fé, porque Deus está no comando de tudo e no tempo dele as coisas vão melhorar. Eu entendo a frustração, às vezes até a revolta, quando você vai cobrar um parlamentar ou uma liderança política para fazer alguma coisa que resolva. Nós somos pessoas públicas e temos que ser cobrados, sim, mas cobrados para fazer alguma coisa que seja eficaz e que nós, por algum motivo, não estejamos fazendo. Não tem uma bala de prata que vai resolver tudo. Se tiver, você me avisa aí que eu sou o primeiro a querer usar. O que tem é um conjunto de coisas que estão sendo feitas e precisam continuar sendo feitas, mesmo que num primeiro momento, aparentemente, não resultem em algo concreto. Mas essas várias iniciativas, como CPI, impeachment de ministro, projeto de lei, audiência pública, entrevistas, manifestações, abaixo-assinado, denúncias em órgãos internacionais de direitos humanos, você aqui nas suas redes, postando sobre o careca do INSS pagando propina para o filho do Lula com dinheiro roubado dos aposentados, sobre o roubo nos Correios, o apoio do Lula a ditaduras e a grupos terroristas como o Hamas, enfim, conscientizando os seus seguidores e tantas outras medidas surtem efeito, sim. Com relação ao meu pai, todos vão poder contar para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos que testemunharam um homem honesto ser condenado pelos seus próprios inimigos, mesmo sendo inocente, e para isso eles destruíram a democracia, rasgaram a Constituição, inventaram crimes, perseguiram e destruíram famílias humildes e trabalhadoras, mas vai poder contar também que participaram, que fizeram alguma coisa para que esse cenário mudasse, para que o Bolsonaro e tantos outros inocentes ficassem livres, e que deu certo. E como é que a gente vai conseguir isso? Eu só vejo o caminho da política. E a gente tem uma batalha decisiva nas eleições desse ano. E a gente vai vencer porque tem a convicção que tudo isso é um projeto de Deus para transformar o Brasil numa grande nação de verdade, onde a gente possa viver muito melhor, com segurança, felicidade e respeito. Para isso acontecer, eu quero fazer um pedido para você que chegou até aqui nesse vídeo. Me ajude. O nosso inimigo não está na centro-direita. Use a sua rede social para convencer os seus seguidores de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, que é exatamente nos estados em que a esquerda governa há vários anos, que tem mais violência, mais pobreza, mais corrupção, onde a educação tem os piores índices, onde falta Tilenol e até esparadrapo numa UPA. É isso que o PT entrega para o povo. E quem já votou no PT em outras eleições não vai ser enganado mais uma vez pelas mesmas mentiras e as mesmas falsas promessas deles. Se você dedicar o seu tempo inteiro para atacar um deputado ou um senador que vota tudo com a gente, que defende as mesmas causas que nós, que faz postagens aqui nas redes sociais sobre vários assuntos importantes para as nossas vidas, eu te pergunto, quem é que ganha com isso? É a esquerda. Eles pagam robôs com dinheiro público para fazer esse trabalho de atacar parlamentares de direita. E você ainda vai ficar ajudando eles? Nesse momento, eu te peço, vamos colocar nossas diferenças menores um pouco de lado. Vamos focar naquilo que nos une,
Porque, antes de tudo, em primeiro lugar, a gente tem que resgatar o nosso Brasil das garras da esquerda. E nós só vamos conseguir isso unidos.